Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1º de abril, mas aqui no Resumido só tem verdade e no episódio 307, adolescência e a radicalização dos jovens online. A viralidade foi inflacionada. Rede social pune discurso negativo. Ferramenta da OpenAI reduz a estética do estúdio Ghibli a um meme. Modelos da H&M ganham gêmeos digitais. Espanha criminaliza deepfakes sexuais e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Police! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. Que pancada essa série Adolescência. Finalmente assisti. Assunto tão debatido nas últimas semanas e, no meu caso, sendo o pai de um adolescente de 13 anos, mesma idade do menino retratado na série, traz um peso um pouco maior. Mas eu imagino que todo pai de adolescente, mãe de adolescente ou quem convive com adolescente ficou bem assustado com o que foi retratado ali. Mesmo com meu filho tendo acesso muito restrito à internet. Eu comentei na época aqui no Resumido, quando ele comprou o primeiro celular com 11 anos, mas ele tem muitas restrições. Ele não pode ter rede social, ele tem um tempo de tela extremamente limitado. Eu uso a ferramenta Custódio para fazer isso. O Custódio, inclusive, já foi anunciante aqui no Resumido. Tem lá no resumido.cc/custódio, escreve com Q-U-S-T-O-D-I-O. Tem um desconto de 10%. Eu não ganho nada com esse desconto. Eu tô dando a dica porque eu gosto mesmo da ferramenta e não foi à toa que eles foram anunciantes aqui. Mas o risco existe mesmo com esse controle parental todo. Se você não assistiu a série ainda, o que eu vou falar aqui não é nenhum spoiler. A série não é sobre ele ter ou não matado a colega. A questão é muito maior do que isso, né? Cada episódio é um plano sequência de 1 hora, é impressionante a produção, atuações memoráveis, mas as coisas mais legais da série é a forma que a história é contada, né? Fugindo de vários clichês da família disfuncional, do pai alcoólatra, da mãe ausente, não. São pais amorosos, presentes, que não veem o que está se formando na cabeça desse adolescente, muito por conta da internet, né? Eu recebi um monte de mensagem antes de assistir a série, de gente falando, caramba, você já viu como fala de radicalização online? E fala mesmo, é a questão central, é como ele é radicalizado por essa chamada manosfera, né? Essa machosfera, que fica aí pregando na cabeça de meninos da cidade misoginia o tempo inteiro. Isso aí entra na cabeça de uma criança que já está sendo excluída, insegura, sofrendo bullying, sendo rejeitada. Passar a odiar a mulher é um pulo. E a radicalização desse menino não se dá na escola, apesar da escola que é mostrada em um dos episódios é completamente disfuncional, sem professores sem nenhuma autoridade, uma bagunça para tudo quanto é lado, vários casos de bullying, relatos de bullying sendo mostrados durante essa 1 hora do episódio, mas essa radicalização não acontece ali, ela acontece em casa, no computador, quando ele está dentro do quarto dele mesmo e os pais achando que ele está num ambiente seguro. Ele não estava. E esse discurso misógino que ele vai acompanhando, né, os famosos incel, que são os involuntary celibates, são celibatários involuntários. Meninos que são celibatários não por opção, mas porque eles são excluídos do sistema de aproximação com as meninas. Nada disso existe, é uma balela. Tem várias teorias malucas, a teoria do 80-20, que 80% das meninas vão estar atraídas pelos 20% dos meninos mais bonitos. Um monte de caraminhola que vai botando na cabeça desses adolescentes que pode acabar chegando no ponto que é mostrado na série. A série não é baseada numa história real, mas tem vários casos já reais que aconteceram parecidos com o que é mostrado na série. Inclusive, foram 2 casos desse que dispararam o interesse do ator que interpreta o pai e é um dos criadores da série a escrever
a adolescência. Então, o mais relevante da série é como esses meninos se identificam com esse discurso de ódio por carência, por frustração e por não estarem sendo vistos nem na escola, nem em casa, e acabar encontrando um lugar para ser visto na internet com as piores companhias possíveis. O que a gente vê hoje em dia é uma falha estrutural dos pais, da sociedade. São escolas e professores sem nenhum preparo para lidar com bullying, com assédio, com misoginia. Pais que estão sobrecarregados de trabalho, que não tem nem a ferramenta, nem o repertório digital para conseguir acompanhar um tema desse. A falta de letramento digital nas escolas, nas famílias. Então a discussão pública que eu vi sobre a série acabou ficando muito superficial, falando sobre coisas como eu comentei, matou ou não matou, que, cara, isso só pode ser dito por quem não viu a série, ou acreditando que um menino ser levado a se tornar um assassino é o resultado normal, não é, ou que esse possa ser o único resultado negativo desse tipo de isolamento digital. Muitas outras coisas podem acontecer, não tão ruins quanto um assassinato, mas depressão, ansiedade, ficar sem amigos, baixa autoestima e várias outras coisas que eu falo há tanto tempo aqui no Resumido e que eu fico feliz, por um lado, de ver esse assunto circulando, sendo debatido, mas a gente já vê nas próprias redes sociais, os algoritmos operando, perfis sem pé nem cabeça falando sobre esse tema, repetindo coisa que leu por aí, sem muita reflexão, muitas vezes sem autoridade para falar daquilo, e esse conteúdo que acaba circulando mais. Então, tem um perigo aí da série disparar uma discussão importante, mas disparar ela nos parâmetros errados. Essa é a única preocupação que eu tenho. Porque a mensagem da série é que a gente precisa olhar para esses meninos e para essas meninas também. Mais do que controlar o celular, é abrir espaço para conversa. Porque o problema não é o celular, o aparelho. O problema é o que é consumido ali. E muitos pais e mães não sabem o que o filho está vendo na internet, não dedicam tempo de olhar o histórico e de principalmente conversar com essas crianças e adolescentes sobre o que significa estar online. Que tipo de conteúdo consumir, o que não consumir, acompanhar o que está sendo consumido e conversar sobre aquilo, tentar entender porque está assistindo e tentar apresentar outras opções, porque esse é o único caminho, é da educação, da conversa. De outra forma, realmente um resultado como o que a gente vê na série é possível. Agora, não dá para acreditar que a série é um remédio em si. Eu tô vendo muita gente falar disso, inclusive muita gente falando que quer assistir com os filhos, que quer mostrar para os filhos. Isso é uma péssima ideia. Um pediatra aqui do Rio, o Dr. Felipe da Veiga, fez um post no Instagram falando justamente sobre isso. Ele comparou exibir a adolescência para um adolescente de 13 anos como servir feijoada para um recém-nascido. Porque apesar da classificação de 12 anos da série, os temas são muito densos. Ele fala muito sobre as questões da família, sobre coisas que não são diretamente o assunto ou o tema a ser conversado com esses adolescentes. A conversa, como eu disse, é sobre conteúdo, é sobre inclusão, sobre como esses adolescentes se sentem, como as coisas estão indo na escola. Não são conversas fáceis. Adolescentes são fechados por natureza, faz parte desse processo renegar os pais, se rebelar e não querer falar, mas é obrigação dos pais, da família, de quem está próximo, também dos professores das escolas, tá acompanhando isso muito de perto. O que isso não pode virar, essa série, é uma histeria completa, uma demonização da adolescência. Como bem disse o Dr. Felipe da Veiga, como se a adolescência fosse definida pela violência. Isso não é verdade. A adolescência é uma época de muitas descobertas, de muitas transformações, aprendizados, oportunidades de crescimento, e é assim que tem que ser tratado. A gente vive num mundo cercado de telas, mediado por telas. É a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, é muito grave, muito agudo para os adolescentes dessa geração. O que a gente pode fazer é ajudar, guiar, conversar e estar ciente das coisas e dos riscos que estão ali dentro e não acreditar que eles vão se virar sozinhos online. Eles não vão se virar. Se tem um alerta na série que é importante, é esse. Converse com os adolescentes. E nesse mundo de visualizações em que as pessoas são capazes de criar conteúdos perversos para conseguir views de adolescentes perdidos, para tentar faturar com isso, o número de visualizações de um vídeo, de uma mídia qualquer que seja publicada em redes sociais é muito importante. É um indicador muito importante para a pessoa conseguir fechar apoios, fechar patrocínios, inclusive até para alguns espectadores e ouvintes considerarem se vão ouvir aquilo ou não. Infelizmente, as pessoas medem essas coisas por esses números.
Eu já contei a história aqui mais de uma vez do primeiro hit do Resumido no TikTok, que foi um vídeo sobre o Pix sexual que chegou a ter mais de 330 mil visualizações. Só que eu fui lá olhar na hora o que estava acontecendo e dessas 330 mil visualizações, 98% eram de menos de 1 segundo. Ou seja, o TikTok contabilizava qualquer exibição na tela, qualquer impacto, né, como é chamado, na tela. Aquilo era contado como uma visualização independente da pessoa ter assistido ou não. Isso, óbvio, que é uma métrica completamente deturpada, que não serve pra nada, ela só ilude. Não por acaso os números de TikTok sempre foram muito mais altos. Acontece que as outras redes sociais começaram a ir atrás. Algumas mais discretamente, como é o caso do Instagram, outras agora indo mais frontalmente em busca disso. É o caso do YouTube, com o YouTube Shorts, que é o equivalente ao TikTok ou ao Reels do YouTube, que vai passar a contar as visualizações dessa forma, porque o que eles acreditam é que isso vai estimular as pessoas a criarem mais. Eu não discordo completamente, os vídeos que eu posto no YouTube têm números horríveis de visualização que não te estimulam a ficar publicando mais lá. Eu publico porque meu foco aqui não é números de visualização, e sim a qualidade dos ouvintes e pessoas e telespectadores no YouTube ou nas redes sociais, mas isso conta. Então eles acreditam que isso vai incentivar mais gente a postar mais. Então a gente vai ter cada vez mais vídeo, mais posts com mais likes e mais curtidas e mais visualizações, porque é isso que a plataforma quer, não necessariamente o que a gente quer, né? Uma matéria da Glamour falou sobre o conteúdo repetitivo, sem autenticidade, que vai tomando conta das redes sociais. A gente ainda está falando de humanos produzindo conteúdo. Eu não vou nem entrar no assunto de conteúdo sintético, começar a ser criado com inteligência artificial. Já falei disso por aqui, episódio passado, episódio retrasado. No caso, eu tô falando de conteúdos de humanos, especificamente da cena em Nova York de influenciadores. Tá rolando um desgaste lá que as pessoas não aguentam mais ver o mesmo tipo de influenciadora. Loura, bonita, branca, que vai tomar café, vai na marca tal e fala as mesmas coisas, fala sobre ter ansiedade por conta da vida digital. Virou uma fórmula. E as pessoas não aguentam mais consumir isso, e outros tipos de influenciadoras, principalmente as de outras etnias, né? As hispânicas, as negras, reclamam de não conseguirem ter a mesma visualização do que essas meninas brancas que falam a mesma coisa sem parar. Eu vejo como uma coisa positiva esse cansaço, porque eu sempre falo, eu sou otimista em relação à internet, eu acredito na internet desde o início. Eu tava na BBS, graças à minha mãe, em 92, e eu tô aqui acreditando que a internet pode ter uma reviravolta e voltar a ser mais positiva do que é hoje em dia, inclusive voltando a ser a internet, né? Descentralizada, em que as pessoas vão até sites, não plataformizada, não algorítmica, que a gente faça escolhas conscientes do que a gente está indo consumir. Eu acredito nessa internet, e eu acredito que ela vai vir a partir do cansaço dessa internet plataformizada, algoritmizada, em que a gente é empurrado, ou nos é empurrado, conteúdo independente de a gente querer ou não ver aquilo de fato. São gatilhos, né? Vai explorando as nossas fragilidades, os nossos interesses, e a gente fica preso naquilo ali, vendo coisas que não necessariamente são as melhores coisas que a gente quer ver. Então, se as pessoas estão começando a questionar a qualidade, a repetição, a autenticidade desses conteúdos, é sinal que está começando a cair uma ficha de que, olha, tem outra coisa para fazer com essa tecnologia. A Rolling Stone também falou sobre uma crise que está acontecendo com os criadores que fazem vídeos ao vivo. Um dos mais conhecidos é o iShowSpeed, um moleque chato pra cacete, que não fala nada, ele só grita, finge que tá exaltado. Ficou muito famoso porque ficou obcecado com o Cristiano Ronaldo, soube explorar isso, ficou indo atrás dele até conseguir conhecer. Ele é um menino dos Estados Unidos, talvez aproveitando a sonda de Copa, que vai ser lá no ano que vem, Copa do Mundo. Mas o fato é que ele é chato pra caramba, mas ele tem milhões de seguidores mesmo sem fazer nada, e ele faz muita coisa ao vivo. Ele fez uma turnê, passou aqui pelo Brasil, foi pra China, teve situação de 1 milhão de pessoas indo ver ele na China, uma coisa alucinada, e tendo problemas de conter essa multidão. Só que alguns outros influenciadores, até menor do que ele, têm tido outro tipo de problema, que é ser atacado durante essas transmissões ao vivo. Gente que não gosta deles, não aguenta mais e acaba descobrindo onde eles estão e vão lá. Às vezes até para trollar mesmo, para atrapalhar a transmissão. E essas pessoas estão sendo agredidas ao vivo, em tempo real, enquanto estão fazendo as transmissões. No Japão teve um caso bem grave, uma dessas influências que fazem transmissão ao vivo. Ela foi assassinada durante uma transmissão. Eu não tenho certeza se foi exibido o assassinato ou não, mas chegou a esse ponto. Então muitos desses influenciadores estão começando a ter medo de se expor dessa forma. Óbvio que isso é um exagero completo, não tem como apoiar isso, mas é um pouco
primo do assunto que eu acabei de falar, desse cansaço que as pessoas estão de influenciadores em toda parte, falando sobre tudo o tempo todo. Eu, como falei, assim, eu abri o Instagram esses dias, eu entro cada vez menos, e a quantidade de vídeo superficial sobre a adolescência, sobre a série, me chamou a atenção. E aí, nesse cenário em que as pessoas estão plataformizadas, algoritmizadas, que não conseguem assistir o que elas escolhem, que tudo é empurrado da forma que é, e que as pessoas já estão cansadas de consumir coisa dessa forma, em que o engajamento muitas vezes é trazido pelo ódio, pela polêmica, por você se polarizar algum tema, e isso acaba disparando o gatilho na pessoa que vai lá, comenta porque ficou revoltada com o que leu. Essa dinâmica de rede social que a gente já conhece está gerando novas soluções. A Wired falou de uma rede social chamada Sass Us, que é toda calcada no conteúdo positivo. Ela vai hierarquizando os usuários a partir do comportamento deles online. Então essa rede social tem uma ferramenta de reputação que mede a reputação dos usuários, como eles se comportam, como eles interagem, como as pessoas interagem com ele, e isso vai trazendo mais visibilidade para o conteúdo daquela pessoa. Isso é muito legal. Eu falei há muito tempo atrás, eu acho que na época daquela transmissão ao vivo de um assassinato em massa na Christchurch, que eu questiono muito essa habilidade de qualquer pessoa pegar uma plataforma e falar com o mundo. Eu acho que isso é ótimo que seja democrático e todos tenham acesso, mas eu acho que isso que tinha que ser conquistado através de algumas etapas. Já fez não sei quantas lives, já a repercussão é positiva por isso, por aquilo outro. Você vai ganhando direito a fazer uma live sem delay, uma live para mais pessoas, você vai conquistando esse poder de falar com cada vez mais gente. Uma coisa mais orgânica e natural do que você virar um botão e alguém falar com o mundo inteiro. Porque a gente está vendo muito problema gerado por isso. E uma rede social pensada dessa forma também faz sentido. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também, em relação à adolescência, ao consumo de rede social, a dificuldade de mediar o acesso dos adolescentes a conteúdo negativo, é que mais do que aplicativos de controle parental, a gente devia começar a pensar em sistemas operacionais para adolescentes. O telefone é o mesmo aparelho, mas por que o OS, né, o sistema operacional do iPhone ou do Android, é o mesmo para um adolescente? Será que só não devia vir embarcado no aparelho? Um adolescente tem um aparelho com vários limites para tentar evitar esse tipo de coisa? É óbvio que o adolescente vai encontrar uma forma de chegar nos conteúdos que tiver interesse para chegar. Inclusive, eu falei, né, não é uma recomendação os adolescentes assistirem a série Adolescência, mas eu tenho certeza que vários já assistiram, vão assistir, e mesmo se o pai disser que não, talvez encontre cortes em redes sociais, em YouTube, enfim, é muito difícil parar. Eu acho que a gente precisa de questões regulatórias para ajudar a mediar esse dia a dia dos jovens com a internet. Uma hora vai chegar, eu acredito que a internet vai dar certo, eu sigo acreditando que vai dar certo, tem que dar certo. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Semana passada foi impossível entrar na internet e não ser impactado por alguma imagem alterada para parecer uma obra do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli fez alguns clássicos de animação, entre eles A Viagem de Chihiro, Totoro, e a estética é bem peculiar. O motivo disso foi o lançamento da nova ferramenta de geração de imagem da OpenAI, a Sora, que antes era usada para vídeo, agora está sendo usada também para imagens estáticas e está embarcada no chat GPT. A qualidade das imagens é absurda, realmente está assim, muito à frente de outras coisas que a gente vê por aí, inclusive as mais manjadas, Midjourney e outras assim, com bastante controle das imagens, e um dos casos que viralizou foi justamente ficar transformando imagens clássicas do cinema, da política, da história, em interpretações do visual do Estúdio Ghibli. A primeira coisa que veio na minha cabeça, assim que eu comecei a ver, foi... Cara, a OpenAI não tá nem tentando esconder mais que rouba conteúdo, né? Porque para conseguir reproduzir as obras, o estilo do Estúdio Ghibli, com essa qualidade, só tendo ingerido muito material deles para poder reproduzir.
Agora, com que direito? Onde fica o direito autoral nisso, né? Essas empresas de inteligência artificial rasparam a internet inteira, como a gente já sabe, vários vídeos e filmes e obras que estão por aí sem autorização para poder treinar os sistemas. Me chamou muito a atenção a OpenAI não ter nem se mexido a respeito disso. Foi tipo um tapa na cara, olha aí, pegamos e estamos fazendo mesmo. Até o Sam Altman fez uma versão dele, do avatar dele, no estilo do Estúdio Ghibli. Isso ou não tem compliance na OpenAI, não tem jurídico, porque eu achei uma loucura. É uma assinatura de confissão de que sim, eles raspam e roubam conteúdo. Eu brinquei com a ferramenta, eu criei uma versão da capa do resumido, que eu tinha até pensado em usar nessa semana de brincadeira, mas depois, conforme essa discussão foi evoluindo, eu fui vendo o tamanho do problema que tá ali, e até desanimei usar a capa. É óbvio que eu uso ferramentas de inteligência artificial para diversas coisas, mas essa questão do direito autoral dessa forma complica muito a discussão. Inclusive o Miyazaki, que é o chefe do Estúdio Ghibli, já se manifestou no passado, quando alguns funcionários mostraram umas animações feitas por IA, isso há alguns anos mesmo, se eu não me engano em 2018, ele disse, vendo a obra, que tudo bem, não tinha a qualidade que tem hoje, mas ele assistindo tem um vídeo, ele fala que aquilo é uma ofensa à própria vida. Porque como disse o Jatin Modi, CEO da Renaissance, no LinkedIn, é um pouco maior do que simplesmente copiar o estilo, se inspirar no estilo. Eu já falei que eu acredito que ninguém é impedido de aprender consumindo organicamente alguma coisa, lendo livro, vendo sei lá quantas horas de material e fazer um estilo parecido. Você não pode copiar, mas você pode ser influenciado. E a teoria toda dessas empresas de AI é que eles só estão educando o sistema para ele aprender. Mas tem uma coisa um pouco maior do que essa cópia descarada, que é o fato disso simplesmente desconsiderar as milhares de horas de trabalho colocadas pelos artistas para chegar naquele resultado. E não é uma questão de preciosismo, meu Deus, coitados dos artistas. Não, isso tem um significado. Aquela obra ser feita daquela forma, ser pensada e criada, na velocidade que ela é criada, que é lenta, aquilo interfere na obra. Quando você começa com um clique fazer aquele mesmo resultado, vira essa bagunça sem significado, que é o que a gente viu. O atentado de 9 de setembro reproduzido nessa estética. Isso é uma coisa de mau gosto até. Nesse artigo do LinkedIn, ele fala sobre a tradição dos tecelões de muselina da Índia, que acabou sendo extinto quando chegaram os métodos industriais britânicos. Tudo bem, tem um produto mais acessível, mais barato, tem vantagens, mas essa réplica industrial, ela não tem o mesmo significado, ela não passa pelo processo. E esses processos são muito importantes. E essa popularização de arte em IA, dessa maneira automatizada que a gente está vendo, esbarra nessa mesma coisa. Eu dei um exemplo uma vez da Sarah Silverman, a comediante, quando ela processou a OpenAI, porque disse que tinha consumido o livro dela e estava reproduzindo as piadas. E para mim, a OpenAI pode fazer a piada igual a da Sarah Silverman. Se eu não souber que foi ela que escreveu, que tem a vivência dela ali por trás, que ela está contando, que eu tô vendo ela contando, falando aquela piada, não vai ter o mesmo valor. Porque o que vale é a origem, da onde veio, por que veio. Você só pode tentar repetir a piada da Sarah Silverman porque existiu a Sarah Silverman para estabelecer esse parâmetro, concorda? Senão não teria sentido. Se fizer uma piada que não é de ninguém, não vai ter graça. Se você fizer o Estúdio Ghibli, que não é de ninguém, também ninguém vai reconhecer, não vai memetizar como memetizou, porque as pessoas não vão ligar para aquilo. Meio fofinho, mas legal, não sei o que é isso. Mas isso só existe, só tem essa carga porque tem um artista por trás. E isso, para mim, é o ponto crucial dessa coisa toda e é o que, de certa forma, protege essas artes, esses conhecimentos. Eu ouvi esses dias alguém falando uma coisa que eu achei interessante, esqueci onde foi, que falava, você pode aprender, você pode pesquisar qualquer coisa no ChatGPT. Pode, mas qual é a graça disso comparado com aprender? Eu gosto de aprender. Eu gosto de ler, aprender, saber daquilo, me envolver com o que eu tô lendo. Eu já falei várias vezes na minha vida, minha encarnação de crítico musical, eu me interessava muito mais pela história. Ficar lendo sobre o disco, como ele foi feito, às vezes mais do que o disco. Às vezes tinham discos que eu nem gostava tanto, mas a história por trás do disco é encantadora, ou se você fica apaixonado por aquilo, querendo ouvir. Então,
E a gente não é porque tem todo o conteúdo do mundo no ChatGPT que eu não quero aprender outras coisas. Eu quero continuar aprendendo, acho que muita gente vai querer continuar aprendendo. A criação tem uma história por trás, não é uma coisa gerada num prompt, você pode ter certeza disso. E é esse argumento, de acordo com a Variety, que está levando aí 400 profissionais de Hollywood a protestarem contra a tentativa de isenção legal para as empresas como OpenAI e Google no uso desses materiais que têm direito autoral. A indústria está dizendo que não tem como eles utilizarem esse conteúdo sem alguma compensação, algum consentimento dos autores. Essa discussão é até um pouco velha, né? Quando a gente fala em rede social, o tanto que essas redes faturam com os nossos dados, com o conteúdo que a gente gera, e alguns poucos aí, com centenas de milhares ou milhões de seguidores e visualizações, acabam recebendo alguma coisa. A maior parte deles não vive dessa receita vinda das plataformas, né? E eles fazem, então, as plataformas fazem vista grossa para que eles vendam anúncios, suas coisas ali dentro. Mas, enfim, essa falta de compensação vai chegando no limite quando a ferramenta, por si só, para existir, precisa consumir o conteúdo de outra pessoa, a criação de outra pessoa, como é o caso dos modelos de linguagem de inteligência artificial. Um juiz autorizou o segmento dessa ação e a OpenAI segue argumentando Fair Use, né? Que é um dispositivo da lei nos Estados Unidos, que também é aplicado em outros lugares do mundo, aqui no Brasil inclusive, que é o uso justo, né? Você está criando um documentário e você precisa de uma cena que ela está sendo mencionada por um entrevistado que viveu aquele momento, você tem direito de pegar a cena. Pode ser uma música, alguma coisa, um trecho para ilustrar aquilo. Isso é o que é considerado fair use nos Estados Unidos. Óbvio que muita gente manipula isso de diversas maneiras, né? Às vezes pede para o entrevistado citar uma coisa específica para poder usar a obra. Enfim, tem várias jogadinhas aí para conseguir, mas eu não acho que a OpenAI faz com o consumo desses conteúdos que são protegidos por direito autoral, cabe dentro de fair use, porque eles estão fazendo para o uso comercial sem nem crédito para a fonte daquilo, né? A gente pode pensar com tecnologias como blockchain, que hoje em dia essas coisas poderiam estar registradas de uma forma que seria possível gerar micropagamentos para os autores daquela referência. Isso já mudaria a dinâmica um pouco. Mas ainda assim, o autor tem que ter o direito de falar: eu não quero a minha obra sendo reproduzida dessa forma. Até aqui não é o que a gente está vendo. E dentro dessas polêmicas de conteúdo sintético, a H&M, a marca de fast fashion, né, de roupas sueca, que tem no mundo inteiro, não tem aqui no Brasil, eu acho, né? Mas enfim, muito famosa, vai criar gêmeos digitais de 30 modelos que trabalham para eles, ou seja, versões sintéticas desses modelos para poder gerar a peça com velocidade, independente dos modelos e modelos estarem disponíveis ou não para fazer uma sessão de fotos, por exemplo. O interessante é que os modelos vão ser dono dessas versões, inclusive eles vão poder licenciar essas versões sintéticas para outras marcas. Isso já me parece uma coisa mais justa um pouco, porque você está usando aquela imagem, você vai pagar pelo uso, você está tentando diminuir custo em outras pontas. Óbvio que você vai ter questões para várias outras partes da indústria, para os fotógrafos, para os iluminadores, para os profissionais do estúdio, para o próprio estúdio. Pode entrar nessa discussão, mas no caso específico dos modelos, eles estão sendo remunerados como se estivessem trabalhando, talvez num valor menor, e vão poder usar isso que foi criado para o próprio trabalho. E esse assunto isso é uma coisa que vai aparecer mais e mais. Em Nova York já tem uma legislação, inclusive, dizendo que é exigido o consentimento para alguém poder criar uma réplica digital, né? E aí leva em consideração propósito, duração, pagamento, ou seja, já estão começando a haver regras sobre isso. Tem uma notícia que eu sempre me lembro, e eu nunca encontrei ela, eu já procurei algumas vezes, talvez não com o empenho que eu devesse, que falava do Arnold Schwarzenegger tendo vendido a versão digital dele para o estúdio, mas isso tem décadas isso. Não existia nada parecido, ele já tinha se adiantado e licenciado a imagem dele para ser reproduzida digitalmente. Queria muito ver a quantas anda essa história, ou até encontrar a notícia original, que eu nunca mais encontrei. Porque nesse universo ultra digitalizado que a gente vai passar a viver, essas questões vão ficar importantes, inflamadas, esse tipo de proteção vai ser essencial. E a Espanha agora é pioneira na Europa, é o primeiro país a criminalizar o uso de inteligência artificial para produzir deepfake sem consentimento. Deepfakes eróticos, né, sexuais. Isso aí é uma proteção muito grande
para as pessoas, principalmente para as mulheres, obviamente. Na newsletter da semana passada eu falei dessa nova onda, dessa nova tendência de homens, óbvio, que estão criando versões digitais de mulheres não necessariamente conhecidas, mas também rouba esse conteúdo em outras redes para criar uma versão digital, criar uma página no OnlyFans e ficar vendendo conteúdo erótico e faturando sem fazer nada, só explorando a imagem de uma mulher. Fictício ou não, porque mesmo fictício está errado, né? Isso não parece correto. Principalmente se quem compra não sabe que é isso. E nessa velocidade que as coisas estão se transformando, eu li uma matéria no Globo falando das 3 carreiras universitárias mais ameaçadas pela inteligência artificial, segundo a própria IA. E a IA listou contabilidade, né? Pessoas que fazem cálculo de impostos, essas coisas. Tradução básica, não tradução de livro, que você precisa interpretar o texto e trazer para uma língua. Uma tradução mecânica. Essa eu acho que faz sentido. E em terceiro lugar, a IA citou o jornalismo informativo. Isso eu achei uma loucura completa, porque se tem uma coisa que não vai ser substituída por IA tão fácil é o jornalismo. Eu dou um exemplo fácil. Me mostra uma IA que vai desenvolver uma relação de confiança com uma fonte. Uma IA que vai conseguir identificar uma fonte para gerar essa relação e conseguir informar a partir daí. Isso não existe. Existem relações interpessoais, humanas, que não vão mudar e não vão mudar tão cedo. E eu acho que a gente vai valorizar cada vez mais isso. Cada vez mais a gente vai querer saber quem é que faz aquele conteúdo. Eu falo muito da construção de comunidade do Resumido, desse momento que a gente está passando, até da realidade aqui do podcast financeiro, de conseguir tocar isso aqui. E isso é muito importante. A gente vai ter que financiar esses lugares, esses veículos, para poder existir. Você poder ouvir uma pessoa falando, você sabe que é uma pessoa que foi ali investigar aquilo, que não está fazendo uma coisa de maneira aleatória, automatizada, que você não sabe com que intenção ou com que agenda. Não que jornalistas não tenham agenda ou viés, tem. E você vai conhecer os que você gosta, que você não gosta, que você quer apoiar ou não, você quer seguir ou não. Mas esse papel humano, olha, eu não consigo ver isso mudar por tudo que eu venho falando, aliás, nesse episódio. Não tinha nem percebido quando eu separei os links como esse episódio está bem amarrado nesse tema, né? Essa questão da autenticidade. O que a gente está fazendo, quem está consumindo e por quê, de onde vem aquilo. Isso são questões que eu acho que vão ficar cada vez mais importantes, não menos importantes não. Para muita gente vai ser menos importante, mas para uma parcela muito grande da sociedade, da população, não vai ser assim não. As pessoas vão querer saber e vão valorizar isso. Eu sei que eu valorizo. Um texto da The Conversation fala até dessa transição mesmo. Todas as tecnologias moldaram a sociedade de alguma forma ao longo dos séculos. A gente teve a prensa de Gutenberg, que mudou a propagação da informação, do conhecimento, até a internet, que mudou já a maneira que a gente vive, como a gente trabalha. Estou eu aqui gravando, tenho uma carreira, minha carreira é toda online, né? Eu sempre trabalhei de casa, produzindo coisa, conseguindo falar com o mundo, seja por um blog lá em 2002, seja aqui por vídeo e áudio, num podcast, numa rede social, hoje em dia. Essas ferramentas, ChatGPT e todas as outras, elas têm um volume de informação enorme que vai se adaptando ao conteúdo, ao perfil do usuário, e essa centralização da informação é que é o problema, né? Isso aí é o que a gente tem que tentar entender como a gente vai evoluir junto, porque isso reduz as perspectivas. Pode reduzir, né? Isso pode passar a quase sempre ser gerada uma resposta única, genérica, sem contestação, sem um contraponto, sem um ponto diferente ou novo, né? Porque esses sistemas eles vão dando a média. Então, quem pensar muito diferente, mesmo que seja esse pensamento raspado e incluído na plataforma de inteligência artificial, não vai estar em destaque, não vai ser chamado, porque a plataforma está sempre pensando qual é a média, o que eu tenho que botar que é o mais próximo do correto, o que é o mais provável que esse usuário quer ouvir como resposta. É completamente diferente de como o conhecimento nasce, que é na dúvida, no debate, num esforço contínuo, num desafio, algo que a IA não conseguiu até agora, eu acho que não vai conseguir tão cedo substituir de maneira plena. Então, nós humanos ainda vamos seguir muito importante. Tenho certeza disso. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Essa semana o bloco de Big Tech tá bem curtinho. Eu separei 4 coisas só para comentar.
E eu tenho separado muitas outras e publicado na newsletter O Futuro Explicado. Se você não assina a newsletter do Resumido ainda, é só visitar resumido.cc/newsletter e assinar. É de graça, pelo menos uma edição por semana é de graça. E lá eu tenho trazido vários desses links e essas discussões. Estou planejando uma segunda edição dessa newsletter para trazer mais links e talvez até passar a fazer uma live em que eu comento os assuntos da newsletter mais profundamente. Mas cada vez mais esse conteúdo tem ido para lá, ainda mais quando eu tenho um episódio como dessa semana, com tanta coisa para pensar, tanta coisa para falar, que acaba se estendendo um pouco mais e pensando e se aprofundando e acaba não dando tanto tempo para essas notícias curtinhas. Mas eu separei 4 que eu gostei muito. Uma eu li na Futurism, que são os pesquisadores da Penn State que desenvolveram uma tecnologia acústica que é capaz de criar um enclave audível. Isso quer dizer o seguinte: uma zona específica em que só uma pessoa ouve o som. Imagina numa multidão, você conseguir mirar e enviar um som e só aquela pessoa vai ouvir o que está sendo enviado. É uma coisa, cara, impensável hoje em dia, né? E isso pode mudar tudo em relação a como a gente vive sociedade, né? A gente pode começar a ter uma comunicação localizada, como a gente se comunica em ambientes que exigem silêncio, já que eu posso falar com aquela pessoa e só ela ouvir. Quase como se fosse um walkie-talkie acústico, né? Sem o fone, você conseguir direcionar para onde você fala. Isso ia ser muito útil em museu, biblioteca, hospital, como se fosse um sistema de cancelamento de ruído. Uma vez eu vi, e eu acho que eu falei sobre uma tecnologia que as pessoas iam começar a isolar o ambiente onde elas estão. Ou seja, você está num restaurante, você não ouve nada fora da sua mesa. Tem uma criança chorando, você muta. Você vai poder mutar, né? Botar no mudo várias partes do ambiente em tempo real. Isso eu já acho uma maluquice, porque é você começar a pintar o cenário no mundo físico, no mundo real, né? Isso vai levar a um isolamento. Não quero ouvir esse, não quero ouvir aquele, eu tô aqui fechado. Se o único escape que a gente tem das telas e desse isolamento é no mundo real, eu não quero isso aí no mundo físico, não. Obrigado. Estarei dispensando. O Linux Journal falou que a União Europeia está tentando reduzir a dependência dos Estados Unidos em relação a tecnologias, especialmente os Estados Unidos, mas também a China. E eles agora querem adotar uma tecnologia de código aberto chamado EUOS, que é o Sistema Operacional da Europa, como parte da estratégia de fortalecer a soberania digital da Europa. O que me chama a atenção nisso tudo é que há até pouco tempo não tinha ninguém falando sobre isso. Estavam todos os países usando o GPS, que é dos Estados Unidos, as redes, maior parte baseada nos Estados Unidos, e com essas mudanças políticas todas que a gente está vendo, todo mundo começou a olhar, opa, peraí, talvez eu tenha que ter minha própria tecnologia, talvez eu não possa depender do satélite e tal. Aqui no Brasil a gente segue atrás. Eu acho muito importante o Brasil começar a acelerar nessa direção. A gente precisa começar a ter controle das tecnologias essenciais. A gente não tem mais um país sem internet. O país para. A gente não pode ter um país sem GPS. O país para. Então a gente precisa pensar em como a gente tem também uma soberania digital aqui no Brasil. A discussão talvez esteja aparecendo, mas acho que ainda está muito longe. Para fechar, 2 notícias de rede social. Uma do Tecnoblog, um anúncio do Facebook que eles vão voltar com um feed só de publicações de amigos. Cara, isso eu acho muito engraçado, porque essas mudanças das redes sociais, às vezes, eles voltam para onde eles estavam, na maior cara de pau. Vamos botar notícia, priorizar notícia, agora não tem mais notícia, agora a gente vai botar notícia de novo, porque é importante. E agora voltou para isso, né? O feed dos amigos. A gente entrou nessas redes sociais, a maior parte das pessoas, para ver coisas publicadas pelos nossos amigos, não para ser empurrado por algoritmo, coisa que eu sei lá quem foi, por mais que seja divertido e interessante ver na hora. Eles estão testando esse recurso nos Estados Unidos e no Canadá, e aí eles estão com esse objetivo nostálgico de recuperar a alegria do Facebook. Eu não sei se vai dar tempo não, mas pelo menos é um movimento na direção correta. E a outra notícia do Olhar Digital é que o Instagram lançou um programa de parceria escolar para ajudar as escolas a relatarem os casos de bullying diretamente para a plataforma. A iniciativa garante prioridade para essas denúncias, resposta em até 48 horas. Já foi aplicado em 60 escolas, o resultado é bem positivo e reforça o que eu falei no primeiro bloco do episódio, que é o controle, o acompanhamento dessas plataformas pelos pais, pelas escolas, pelos professores, pelas famílias, porque a gente precisa ter esse controle. Essas redes sociais não podem operar dessa forma, ao Deus dará e cada pai que se vire. No mínimo tem que ter ferramenta para facilitar isso. Que bom que tem mais uma surgindo. Ainda falta muita coisa, mas tem que ficar feliz com o que aparece, né? Isso é um bom sinal.
E agora é hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I am so excited about watching this trailer. This is gonna be perfect. Can we dim the lights? I got a meeting after this. Eu adoro assistir coisa engraçada. Acho que a minha intenção inicial quando eu vou buscar alguma coisa pra assistir, eu queria ver uma coisa pra rir. Apesar dos meus filmes favoritos nem serem comédias, né? Pulp Fiction, Matrix. Mas enfim, eu adoro stand-up, adoro comédia, só que o difícil é você encontrar alguma coisa que seja de fato engraçada. Às vezes você bota lá e não tem uma risada pra dar. Esses dias eu descobri a série The Studio, o estúdio da Apple TV, que foi criada pelo Seth Rogen e pelo Evan Goldberg e acompanha um recém-nomeado chefe dos estúdios Continental, um grande estúdio de cinema, lutando para equilibrar as demandas comerciais com as aspirações criativas que ele tem para manter o cinema relevante. Nos 2 primeiros episódios já rolam participações especiais do Martin Scorsese, da Charlize Theron, e o Seth Rogen tá bem demais no papel do patético chefe do estúdio, que fica completamente perdido entre trabalhar e agradar o próprio ego. Hi, let's just get straight into it. This is how to find new music. Esse vídeo eu assisti e custei acreditar. Um vídeo que explica como descobrir músicas novas sem depender dos algoritmos e das plataformas de streaming. Eu olhei as dicas, você não vai imaginar. Vão desde ler revistas e blogs de música até acompanhar fóruns de nicho, influenciadores, seguir gravadores independentes e também acompanhar programas de rádio online para conhecer novos sons de maneira mais autêntica, ou seja, oferecidas por um humano. Eu me senti um dinossauro lendo isso, né? Porque o próximo passo vai ser um tutorial de como navegar na internet, porque ninguém mais sabe fazer nada. Se bem que isso aí já devia até estar rolando, né? Será que isso aí é um curso pro Resumido oferecer? Hoje a dica musical vem acompanhada de uma recomendação de um show imperdível para quem estiver no Rio ou em São Paulo. Os Hermanos Gutierrez é um duo instrumental formado pelos irmãos equatorianos-suíços Alejandro e Esteban Gutierrez, que só com 2 violões fazem um som que mistura música tradicional latino-americana com influências contemporâneas. É um troço extremamente viajante. Eles tocam no dia 10 de abril na Casa Natura Musical em São Paulo e no dia 13 de abril no Teatro Casa Grande, no Rio, como parte do Queremos Festival 2025. Lembrando, eu não sou mais sócio do Queremos, a dica é sincera, esse show é imperdível, eu fiquei muito feliz que vai ter. Nesse episódio você ficou sabendo que o YouTube mudou o seu sistema de contagem de plays para aumentar os números de visualizações, que a nova ferramenta de geração de imagem da OpenAI já chegou chutando os direitos autorais pro alto, que a H&M anunciou a criação de gêmeos digitais de 30 modelos reais para suas campanhas, que a Espanha se tornou pioneira na Europa ao criminalizar deepfakes sexuais e também debati bastante sobre os impactos da série Adolescência, além de outros assuntos. Se você gosta do Resumido, me ajuda a fazer esse podcast crescer, recomenda para mais gente, posta no seu Instagram, no seu WhatsApp, manda pros amigos, pra família, ajuda muito quando você faz isso, porque nada melhor para uma pessoa do que receber uma recomendação de quem ela já conhece. Se você puder fazer isso, eu te agradeço muito e vou agradecer também se você puder curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.